Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa, da Rádio Renascença. Hoje vamos virar a agulha à esquerda, à lateral esquerda, com o Bruno Basto. Obrigado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nada. A primeira pergunta tem a ver com um treinador que tiveste lá fora, no Feyenoord, Ruud Gullit, que é uma figura para mim como futebolista, daquela famosa Holanda e Milan. Tu conheceste e o privaste de perto, e quando assim é, tenho sempre esta curiosidade de saber como é que era a pessoa. Bem, Ruud Gullit, e se eu fui para o Feyenoord foi muito por força dele. Eu nem sabia disso. Tu estavas no Bordeaux, não? Eu estava no Bordeaux, eles precisavam de um lateral esquerdo, e eu fui proposto pelo meu empresário na altura, com um parceiro na Holanda, e o Ruud Gullit ligava-me todos os dias: tens que vir, a gente precisa de ti, tens que vir. E aquilo foi um namoro entre coimas, como é lógico, de 15 dias, em que eu decidi então ir. Estive lá 2-3 dias a ver as condições do clube, a realidade do clube, porque eu estava há 4 anos no Bordeaux, estava completamente adaptado, adorava a cidade. Tinha acabado de renovar há 1 ano o meu contrato com o Bordeaux, de mais 3 anos. Portanto... E jogavas no Bordeaux? Sim, joguei. Eu até há muito pouco tempo era dos estrangeiros com mais jogos pelo Bordeaux. Não sei se estava nos 10 ou nos 12 primeiros, agora seguramente... Bem, agora com esta infelicidade que lhes aconteceu, terem descido para o Distrital, se calhar vou continuar Sim, é provável. nesse pódio dos 10 ou dos 12 jogadores estrangeiros mais utilizados pelo Bordeaux. Portanto, jogava e acabei por ir para o Feyenoord com a insistência do Ruud Gullit. E foi 1 ano inteiro com ele? Quer dizer, não foi bem inteiro, porque ele depois acabou por ser despedido a poucas jornadas do fim. Mas sim, foi uma época muito... Começámos muito bem, muito fortes. E coincide na altura a nossa equipa ali a meio de março, salvo erro, outubro, já nem sei, que nós vamos jogar aqui ao Sporting, para a Liga Europa, a famosa Liga Europa que o Sporting perde sim. nas meias. Estavas nessa equipa, ok. Eu estava nessa equipa do Feyenoord. Okay. Nós perdemos 2-1 aqui, e na segunda mão lá perdemos por 4-1, eu hoje continuo a dizer porque fui prejudicado, e acho que foi essa substituição que acabou por matar o jogo. Nós ao intervalo estávamos 0-0, o Ruud Gullit quis pôr uma toada mais ofensiva, tirou-me ao intervalo, e o José Peseiro na altura abriu era o Lietzen e não sei quem era o outro, já não me lembro, que ficaram sem jogar com ponto de lança fixo, ponto de lança aberto. Nós estávamos a jogar com 3 defesas e fomos aniquilados 4-0 ou 4-1 em casa, salvo erro, já não me lembro bem, mas sei que perdemos esse jogo, e a nossa equipa a partir daí perdeu um pouco de confiança, e tivemos ali 2 ou 3 jogos complicados, e a equipa passámos para 3º, 4º lugar. E o Gullit acabou por ser despedido. E tirando esse aspecto da substituição, como é que ele era no dia-a-dia? Não, ele era Ele falava das suas glórias, conquistas, era uma pessoa... Isso era uma pessoa que falava, como é lógico, ele quando falava dizia: vocês sabem quem eu fui como jogador, agora sou como treinador. Também já tinha algum percurso interessante, é uma pessoa muito respeitada e muito conhecida mundialmente, e na Holanda tinha muita força. Mas na altura também me posso lembrar que para ele foi um pouco difícil, porque ele também quis globalizar muito o nosso plantel na altura, e eu lembro-me que no 11 inicial aquilo era uma panóplia de nacionalidades. Okay. O guarda-redes era húngaro, o lateral direito era sueco, o central não era tunisino, não era dos Estados Unidos, o lateral esquerdo era eu, e havia o suplente um dinamarquês, o lateral direito havia um sueco e um coreano, no meio campo havia um japonês, um egípcio e um holandês. Tinha mais um belga, tinha um croata, um sérvio. Portanto, acho que em 27 jogadores devíamos ter 14, 15 nacionalidades. O que também depois não é fácil culturalmente gerir, e quando as coisas correm menos bem, e muitos dos jogadores tinham chegado nesse ano com Ruud Gullit. Portanto, acredito que se lhe têm dado mais tempo, mesmo até a nós como equipa, acho que se calhar poderíamos ter aportado muito mais coisas ao clube, mas pronto, faz parte do futebol. Nessa equipa de Feyenoord havia algum jogador Van Hooijdonk? Não, nada havia a ver. O Salomon Kalou, havia o Dirk Kuyt, Gingi Ono, Dirk Kuyt novíssimo, não? Sim, Dirk Kuyt havia 22, salvo erro, 23. Havia o Lazovic, que depois também jogou no Chelsea, o avançado. Havia o Bart Rohr, que era o capitão da seleção belga. Sim, havia o Thomas Buffel, também era da seleção belga. O Karim Saidi, o Ossam Ghali, que depois foi para o Tottenham. O Gingi Ono, da seleção japonesa, internacional japonês. Tínhamos uma equipa... Como era jogar naquela banheira, não é, de Roterdão? Como é que é?
Aquele estádio era fenomenal. Entrar naquele estádio, jogar com aquele estádio cheíssimo, como tive o privilégio de jogar. Era frequente, está cheio? Sim, sempre. Aquele jogo em casa era... Porque há duas equipas, é o Sparta Rotterdam e o Feyenoord, mas que era o o Sparta que é o Excelsior. Na altura que estava na segunda divisão. Mas sim, o Feyenoord, sem dúvida, que é uma equipa que move muita gente. O estádio estava completamente Fora também? cheio. Fora também. Tirando nos jogos grandes, que era uma particularidade, que as claques dos clubes ditos grandes não se podiam deslocar devido aos confrontos que eles muitas vezes fariam, que tinham entre eles, e uma particularidade também que eu que comecei a ter era esses jogos nunca eram à noite, eram sempre às 2 da tarde ou ao meio-dia, porque para evitar que eles fossem alcoolizados para o estádio. Ou seja, era para terem o menos tempo possível fora do estádio a beber, para quando fossem para o estádio não criar alguns problemas que era normal. Claro. E na rua eras conhecido? Como é que se vivia o futebol? Na rua, porque jogava num clube grande. Se fosse Amsterdão, passava despercebido, como é lógico. Os jogadores do Ajax eram mais conhecidos, porque ficava perto, e eu muitas das vezes até preferia passear em Amsterdão, porque não éramos tão massacrados no bom sentido das pessoas. Sim. Roterdão, as pessoas que gostam, e é um clube de pessoas de trabalho, é um clube do povo, e portanto as pessoas do povo gostavam muito, e não só no mau sentido, mas também eram pessoas que gostavam de falar com os jogadores, perceber a realidade do clube. E tu disseste, vieste 4 anos do Bordeaux, como é que foram? Foram 4 anos bons, tu disseste, e também tiveste companhia de Pauleta. Sim, eu fui o primeiro a chegar, depois com o Pauleta, depois com o Marco Caneira, Paulo Costa. Estes portugueses, depois teve muitos espanhóis, brasileiros. Bordeaux para mim foi e será sempre um clube que eu guardarei no meu coração num cantinho especial. Primeiro porque foi a minha primeira aventura no estrangeiro. Primeiro porque superei muitas das coisas difíceis na altura, porque chegar a um país que ninguém falava a minha língua, que ter de fazer tudo o que é novas amizades, uma nova vida. Tinha 22 anos e para uma realidade completamente diferente, e que ao início lhe chamava tudo e mais alguma coisa, porque ninguém falava comigo a não ser francês, e eu mais tarde percebi a importância disso, porque aprendi a falar francês, e a partir daí todos falavam espanhol, inglês, português, e ao início foi muito duro, mas hoje agradeço-lhes por isso. E que aquele clube, mais tarde, que a minha adaptação, quando iam vindo jogadores estrangeiros, muitas vezes até era eu que já os ajudava e traduzia para eles, como Pauleta muitas vezes fazia a tradução em algumas entrevistas que ele dava ao início, até ele falar algum francês, que eu acho hoje em dia, ele muitas vezes diz que, e é verdade, se calhar melhorou muito no francês, porque eu falava tudo com ele em português, e ele dizia: só venho aqui para fazer golos, e é verdade. E portanto, a seguir tivemos Eduardo Costa, Paulo Miranda, Christian, Albert Riera, Celades, Sávio. Joguei com excelentes jogadores, que também na sua adaptação, o David, na sua adaptação ao país, eu acho que também foi importante, com um amigo meu, que os ajudávamos a abrir a conta no banco, as contas de água, tudo isso que é importante, e acho que a partir daí começou a nascer este meu fascínio para o pós-futebol, que é vir a ser agente de jogadores. Agente de jogador, sim. E tu até me contaste que os teus fins de semana é a trabalhar e a ver jogadores, não é? Exatamente, sim, ver jogos. Sim, ver jogos. Qual foi a tua, como empresário, maior transferência em que tiveste envolvido? Felizmente já tive algumas, mas a maior, sem dúvida, foi a venda do Rafinha do Sporting para o Rennes. 21 milhões. Do Sporting para o Rennes? Sim. Okay. E no ano anterior já tínhamos feito, também tinha estado noutra transferência de uma soma avultada, que foi o Ioris Gagnon do Rennes para o Sevilha por 15 milhões. Mas o recorde foi a do Rafinha. Muito bem. Tu sonhavas com isso? Quando eras pequeno, não? Só sonhavas em ser jogador de bola, não? Não, honestamente, o meu sonho e a minha realidade como adulto era ser piloto aviador. Era o meu sonho, era ter sido piloto aviador, mas como não gostava da escola, e o futebol também me foi proporcionando outras coisas, e claro que chega a uma certa e determinada altura que nós temos que decidir, e o futebol estava-me a abrir portas que seguramente eu na aviação não iria ter, porque não gostava de estar. E enverdei pelo futebol, e como eu costumo dizer, eu caí um bocadinho no futebol com 8 anos, 7 anos, porque teve a ver com a minha infância, com a separação dos meus pais, ter ido viver para a Dameia, para cá dos meus avós maternos, e para não me perder naquelas alturas num divórcio difícil quando somos jovens, e para não me perder por outros caminhos, porque viver para a Dameia, o meu avô e a minha avó decidiram meter-me no futebol salão, e eu joguei no Santos da Venda Nova, em que o treinador
era o colega de trabalho do meu avô e era cunhado do Mr. Nené. Ok. E que eu fiz uma época muito simpática e no ano a seguir pediram para eu ir treinar ao Benfica em futebol 11 okay. e eu fui daqueles que fui ficando e acabei por ficar nas escolas do Benfica. Entrei com 8 anos e saí com 22. E por isso que eu me costumo dizer, eu caí um bocadinho no futebol sem querer ser jogador de futebol e claro que a paixão foi crescendo. E foste logo para a defesa ou no Não, início? por curiosidade e até com alguns colegas, ex-colegas de profissão, temos visto isto. Comecei como extremo e acabei como lateral. E se formos a ver... ultimamente os bons jogadores da nossa seleção, todos eles, os laterais que é esquerdo que é direito, começaram sempre em posições mais avançadas e foram recuando. Portanto, eu também tive esse privilégio de ter começado como extremo médio esquerdo e acabei como lateral esquerdo. E foste extremo até que escalão? Fui até aos iniciados. E depois quem é que te topou para lateral? Foi na altura o Mr. Bastos Lopes, que não sei, devido à minha velocidade, porque também nós na formação, quando jogamos em clubes grandes, tendencialmente temos uma vocação muito mais ofensiva, claro, e então talvez por isso essa adaptação dos jogadores mais ofensivos a jogarem como laterais, porque defensivamente não temos as preocupações de que outros clubes possam ter. Suponho eu que tenha sido por aí, e pronto, e fui melhorando a minha parte defensiva e acabei a minha carreira como lateral esquerdo. E tu, há bocado perguntei-te pelo Gullit, e quais foram os teus treinadores do Benfica nessa formação? Como eu costumo dizer, essas foram pessoas muito importantes para mim. Falo até com nostalgia e muito orgulho, porque acho que primeiro de tudo foram símbolos do clube, muitos deles, e muitos deles, a grande preocupação deles não nos era fazer jogadores de futebol, era tornar-nos homens que nos pudéssemos ser qualquer coisa que a gente quisesse ser no futuro. E isso foi uma aprendizagem que não tem valor, não tem preço, nem tem como se agradecer, porque tudo o que eu consegui até hoje também se deve muito a eles. Posso dizer que eu comecei com o Mr. Arnaldo Teixeira e o professor João Santos. O Mr. Arnaldo Teixeira foi um senhor que foi treinador, ainda penso que de vez em quando anda lá com os miúdos, mas é um senhor já com 90 e poucos anos, que é pai do adjunto do Rui Vitória, que também se chama Arnaldo Teixeira. Okay, muito bem. Foi um senhor que deu uns ensinamentos brutais da mística do que era o clube, do que é um ser humano na vida. Não é só ganhar jogos, não é só saber perder, saber ganhar, é saber estar na vida. No segundo ano tive o Bastos Lopes, foi um dos jogadores preponderantes também em décadas 70, 80 do Benfica. Exatamente. O António, não o Alberto. Tinha o professor Rui Oliveira como adjunto. No juvenis tive o professor Ronaldo Cunha e o professor João Santos mais uma vez. E depois nos júniores tive a felicidade de trabalhar com o José Henriques, com o Nené, com o Jaime Graça e com o José Augusto. Portanto, isto são... Jaime Graça e José Augusto chegaram ao Mundial 66, portanto foste treinado por esses dois senhores. E ainda tive o privilégio de ser treinado pelo José Augusto no Alverca. E por Mário Wilson. E por Veloso. Portanto, tudo isto, hoje em dia, a grandeza do que é o Benfica é tudo essas pessoas que nos fizeram acreditar, que nos fizeram crer. O Benfica hoje, com a dimensão que tem, mas esses senhores é que eram tão grandes, se calhar, como é hoje a dimensão deste clube. Se calhar eles, na altura, o que eles conseguiram fazer com tão poucos meios de trabalho, fizeram tanto por um clube como o Benfica. O Benfica, se hoje em dia é grande, tem muito a ver por esse caminho que desbravou com esses senhores. Sim. Teve assim alguma história, Nené, do Jaime Graça, José Augusto, como é que eles eram a orientar-vos? Pessoas de personalidades diferentes. Claro. O Zé Augusto, uma pessoa muito mais rija, mais intrínseca, que nos ensinava as coisas, mas também já numa idade mais adulta, já éramos júniores quase séniores, claro. muitos quer dizer, já éramos 3 ou 4 com contrato profissional. O Jaime Graça foi uma pessoa que me impressionou devido à idade que tinha e aos métodos que usava, a visão de jogo. Ele, antes de ir para o jogo, muitas vezes já nos dizia que as coisas que iam acontecer, parecia que tinha um dom além do céu, que nos dizia que neste jogo, se fizeres assim, vais conseguir fazer assim. Portanto, era impressionante a visão de jogo. Ele só de olhar para o aquecimento, ele percebia logo aquilo que nós íamos conseguir fazer ou não. Acho que o Jaime Graça foi, e acho que isso é unânime em todas as pessoas que tiveram o privilégio de trabalhar com ele, claro. Antes e depois, até antes dele vir para o Benfica, tive o privilégio de falar com umas pessoas que o apanharam no Vitória de Setúbal, inclusive o meu amigo Pauleta, que o apanhou nos Açores, me falou coisas que ele fazia no Distrital que pouca gente na altura o sabia fazer. Portanto, são cada um à sua maneira, claro. Mas acho que todos eles foram importantes, claro. para
para esta dimensão que era o clube à altura, para nos fazer reconhecer o que era representar o Benfica. Sim. E a tua subida a sénior foi para o Benfica ou foi para o Alverca? Ou seja, pois eu fiz o meu contrato profissional com 17 anos, em júnior, já fazia muitos treinos com a equipa profissional e quando sou sénior, nós temos contrato com o Benfica, somos remunerados pelo Benfica, mas tornávamos e jogávamos consoante as indicações do Benfica. Maioritariamente o meu primeiro ano foi Alverca, joguei no Alverca em que nos mantivemos, salvo erro, de não descer na segunda divisão por um ponto na última jornada, ou uns mesmos pontos e um golo a mais, foi qualquer coisa assim. Sério? E no ano a seguir subimos de divisão, mas também tínhamos uma equipa... E para a foi primeira? Para a primeira. Sério? Eu estou na equipa que subimos o Alverca pela primeira vez à primeira Quem é o divisão. treinador dessa equipa? O treinador era foi Mário Wilson. Mário Wilson. E que tal? Ser treinado por um homem tão Mário carismático. Wilson, carismático, histórias abismais, muitas delas às vezes Deus o tenha, que já partiu com o devido respeito que merece, porque era um senhor, sem dúvida, mas que adormecia no banco, que às vezes temos uma engraçada, que ele adormeceu no banco e disse... mete o Cosme, e vira-se o adjunto, na altura ouve-se, mister, mas o Cosme está a jogar, então tira o Cosme, então... Pronto, eram situações, mas era um senhor que via muito à frente, era uma pessoa também carismática, que defendia o Benfica e tinha uma imagem do Benfica como ninguém, naquela altura, lembro-me que o Benfica e a Alverca não passávamos uma fase financeira muito simpática e que os salários não eram pagos a horas e ele sempre disse, não se preocupe, o Benfica nunca ficará a dever nada a ninguém. Mal ou bem, tinha razão, nunca ficaram a dever e acabámos por subir divisão. E tu jogaste na primeira com o Alverca? Ou foste para o Benfica? Não, eu depois, ou seja, eu a meio dessa época que nós subimos, eu estreio-me com o Grêmio Sunas na equipa principal, ainda fiz 3 ou 4 jogos, mas pronto, como a equipa estava a lutar para subir... só o Sousa, penso eu, o Sousa e o Leal é que foram de vez em janeiro. Eu e o José Soares ficámos, que éramos os que estávamos mais próximos do Benfica e do Alverca, que andámos ali entre... Houve uma altura até que eu joguei em Faro pela equipa principal, pelo Benfica no sábado, e no domingo a seguir joguei em Felgueiras a decisão da subida de divisão. Portanto, sério? era um privilégio para mim também. Portanto, podia jogar em 2 patamares, que naquela idade o mais importante era jogar, e tive essa sorte. E ganharam em Felgueiras? Éramos 3-2 com 3 golos do Deco. Do Deco? Deco. Sério? Sim. A minha equipa nessa do Alverca está nos marcar livros. 3 golos no jogo do jogo da subida? O Deco, nós subimos à divisão, nós quando subimos divisão, o Deco é que nos levou às costas. Atenção, nós tínhamos uma equipa... Deco e Caju ou só Deco? Deco, Caju, Maniche, eu, o Leal, Sousa, Nelson Moraes, Veríssimo, Veiga guarda-redes? O Costa, sim, Veiga guarda-redes, o Costa, o Diogo Matos, que era do jogador do Alverca, o Juba. Tínhamos um avançado fenomenal, depois acho que ainda jogou no Benfica, mas não tinha cabeça, que era o Anderson, muito grande. Tínhamos o famoso Cosme. O Cosme era quem? Que eu não, era um eu não avançado. Tínhamos o Lima, Ramírez. O Lima, extremo esquerdo do Sporting. Que depois foi campeão de júniores pelo Alverca, como treinador. E para mim era muito bom jogar com ele, porque ele fazia... jogavas com ele? Sim, toda a gente dizia, ele fazia sempre a mesma finta, mas a bola estava sempre, que era dar para ele, rodava sobre ele e metia na frente e lá eu no baixo de cruzar, portanto... mas são... O Deco jogava aqui para marcar 3 gols. O Deco jogava a médio ofensivo. Nós jogámos com 3 médios, 2 mais defensivos e o Deco ali um bocadinho solto. E era mesmo o Deco era uma coisa fora de série? Mesmo fora de série. E tu lembras dele no primeiro treino? Lembro no primeiro treino, quando ele chegou o primeiro treino, não, é que ele nem treinou, chegava, acho que chegou a chorar, ele e o Caju. Sério? Porque tinham prometido, e na altura veio ele, o Caju e o Paulo Nunes, salvo erro. Vieram no mesmo dia, foi, é verdade. E eles vieram, e o Caju chegaram ao aeroporto, fizeram ali um desvio, a separação, o Caju e o Deco vieram para o Alverca e só choravam, porque a mim prometeram para o Benfica, eu venho para o Barcelona, mas não é o Barcelona do Ribatejo, não é o Barcelona de Espanha. Essa brincadeira que nós muitas vezes, ele acabou por ir para o Barcelona depois a sério, e agora continua como diretor, mas eu joguei felizmente com jogadores muito bons mesmo, e o Deco foi mas ele chegou lá a chorar e depois... Não, quando ele começou a tocar na bola era franzino, ele depois ganhou muito mais fisicamente, mas era um jogador acima da média, muito acima da média, de pé esquerdo, de pé direito, era impressionante, muito, mesmo rápido, executava bem, estava bem, livres, cantos, o Deco foi dos jogadores com maior potência e apanhei com 20 aninhos. Pois. Portanto, o Deco era um excelente jogador. E tu és aposta do Sunas, lembras-te porquê? Quem é que era o lateral esquerdo na altura do Benfica? Na altura os laterais esquerdos era o Scott Minton e o El Adrioui, salvo erro, sim. E o Adrioui estava sempre lesionado e o Scott
teve ali uma altura que também, que por motivos pessoais, queria sair do Benfica, queria voltar à Inglaterra. E o Nel Vingada, na altura, porque era adjunto do Sunas, e uma das promessas do antigo presidente, na altura eleito, Vali Azevedo, era também dar espaço a esses jovens da formação do Benfica. E portanto acho que foi por aí, foram dando as oportunidades e nós fomos agarrando, fomos trabalhando para as agarrar, e acho que acabei também por alguma sorte, mas com mérito, com a lesão do Adriel e depois com a saída do Scott Minto. E foi com quem a estreia, lembras-te? A minha estreia foi, Bruno, com o Rio Ave em casa. E correu bem? Correu bem. Sim, entrei, faltava 15, 20 minutos, entrei até para extremo esquerdo nessa altura, nem foi para lateral direito, para lateral esquerdo, perdão, entrei para extremo, mas foi, pronto, é aquele sonho de criança, porque fiz de apanha-bolas, fiz tanta, sim, eu no Mundial de Júniors de apanha-bolas, eu sou o apanha-bolas, que é uma história que toda a gente hoje conta, muitas das vezes, que apanha o Rui Costa, primeiro apanha-bolas, quando o Rui Costa marca o penalti, sou eu que o agarro, e depois a polícia começa-me a puxar e diz, lá, que eu sou da Damaia, o Rui também é, não há problema, não vou fazer mal, pronto, são momentos marcantes da... E foi os jogos todos na Luz, no Mundial? Sim, todos os jogos no Estádio da Luz fui sempre apanha-bolas. E no Estádio da Luz, como jogos Benfica, também fiz muitos, mas o Mundial tivesse esse privilégio e essa sorte de estar nos escolhidos de apanha-bolas para esse Mundial. E jogos europeus também, não? Sim, fazia muitos jogos, ou seja, porque aquilo era um bocadinho pelas notas da escola, pelos jogos, aquilo era os iniciados na altura, que eram os escolhidos da equipa A e equipa B, que aqui é para apanha-bolas e quem queria. E depois para o Mundial, aquilo não sei se foi um sorteio, como é que foi, estava eu, Maniche, por exemplo, que deram jogadores, o Edgar, dos 12 ou 14 apanha-bolas que estavam, desses 3, era eu, o Edgar e o Maniche, que demos jogadores. Pô, espetacular. Sim, são boas memórias, são recordações de infância. Claro. E desses primeiros treinos na equipa A do Benfica, do que é que te lembras da primeira sensação? Tipo, aquele que te deu mais a mão? Quem era o capitão? Se de facto abriu as portas para ti? Quando comecei, eu ainda era júnior, a treinar muitas vezes com ele. Havia Palmadeira, havia Ronaldo Iar, havia Michel Prodome. Por acaso, uma história engraçada, quando a primeira vez que eu fui treinar a equipa profissional, nós éramos júniores, já à seleção, era um dos capitães do Sub-19, já tinha algum estatuto e treinava de borracha, sendo defesa. E quando entro no balneário, aquilo tinha cada um o seu lugar. E havia ali estava o Prodome, era logo o primeiro, e havia ali 3 ou 4, normalmente era para os júniores que queriam treinar a equipa principal. Eu sentei-me ali lá do Prodome, e o Prodome começa a perguntar, lá, bem-vindos, quem é que são, como é que são, onde é que jogam? E quando ele me diz, tu és defesa, eu sim, mas tu és defesa na minha equipa para jogar, não podes jogar de borracha, tens que chegar de alumínio. E eu tive que ir buscar outras botas e treinar de alumínio. Mas isso são situações normais, que hoje em dia se calhar isto não se passa, mas são ensinamentos também que eu quase que bati à porta para poder entrar. Eu podia perguntar onde é que tinha que me sentar. Acho que também houve aqui uma evolução simpática, que se calhar também foi demais, porque perdeu-se aqui um bocado não é o estatuto, mas o respeito pelo mais velho, porque eu ia muitas vezes buscar o cesto para dar aos jogadores mais velhos. Pronto, é uma questão daquilo que nós fomos aprendendo na formação do Benfica. Portanto... Então, para a época seguinte já fazes como jogador do Benfica? Sim, já faço. E foram para onde? Fomos para a Áustria, íamos sempre para a Áustria. Com o Sunas ainda? Com o Sunas e depois o Sunas. Não, o Sunas, como eu costumo dizer, acho que o Sunas na altura foi um treinador muito interessante, trouxe muita coisa boa para o clube, trouxe muita a maneira de treinar. O Sunas trouxe uma coisa que hoje em dia eu vejo a fazer desbravadamente. Nós treinávamos sempre a seguir aos jogos, a gente dizia que ele era maluco, porque ele queria ganhar ali de mais 2 ou 3 dias de folga para ir para a Inglaterra, que era o que toda a gente dizia, não. E o que ele dizia fazia sentido, eu quero dar a mesma carga aos jogadores que não jogam aos jogadores que jogam, porque assim todos descansam na mesma altura e eu consigo treinar com a equipa no ciclo semanal, todos da mesma forma. Porque senão, hoje jogam, vocês não treinam, no dia a seguir eu tenho que dar folga a uns, dou carga a outros, e isto é um grupo e temos que trabalhar todos em prol, e faz algum sentido. E hoje em dia é o que muita gente faz, seguir aos jogos, ficam todos os jogadores que não jogam, os não convocados, quando era em casa nós tínhamos de estar para treinar, mas são coisas que se fazia há 25 anos, que hoje em dia parece uma normalidade, mas há 25 anos atrás não era assim tão normal. Ok. E o estágio correu bem? Ou seja, tu sabias que ias começar essa época como não, titular? Não. Fomos 3 laterais esquerdos e fomos outros jogadores, fomos 30 jogadores na altura e eu ia vendo que ia jogando mais alguns minutos que os outros e a gente ali
tinha sempre aquela possibilidade de ter que ser emprestado, porque não sei, por ter jogado 3 ou 4 jogos no ano anterior não era sinónimo que ficasse, mas a verdade foi quando nós acabamos o estágio na Áustria e o Souness começa a ir ao quarto e a dizer, porque nós íamos dali, havia os jogadores que ele não contava que seriam reenviados para Lisboa, e dali iríamos para a Alemanha, continuação do estágio, e eu fui para esse estágio, então aí senti que poderia ficar no plantel, e o que acabou por acontecer. E grande alegria, não? Sim, sem dúvida, porque é um sonho, ali já era um sonho de ser jogador e poder chegar à equipa principal, portanto já o tinha conseguido e consegui ficar no plantel. Isso é que é. Mais ainda, Qual portanto é a isto é 98, 99. Portanto, Benfica não é campeão há 4 anos. Sim. Que é uma coisa, que é, Sim. que é um acontecimento Sim, na altura. Na altura. E que tivemos ali muitos anos, infelizmente sem o conseguir. Ou seja, quando eu costumo dizer, desculpa interromper. É boa, claro. Eu tive o privilégio de ter feito toda a minha carreira no Benfica, de ter chegado à equipa profissional, mas calhar na pior altura, porque não ganhámos nada. Na equipa profissional do Benfica, infelizmente, não. Apanhaste não o Corredomo na baliza e o Enk também, não? O Enk, apanhei o Enk, o Ócio. E que tal o Enk? O Enk era um fora de série, mas nessa altura já era uma pessoa com comportamentos muito isolados, muito sozinho, sim, muito reservado. Demasiado reservado? Demasiado reservado. Se calhar aí já havia alguns indícios de alguns comportamentos que nós não... Mas por exemplo, vocês iam ao Barbas, não? Imagino. Sim, íamos ao Barbas. Ele ia, sim. Raramente ia. Raramente. E portanto ele vivia quando ali. Ia, era uma pessoa social ou nem por isso? Não se dava, pois é, porque também talvez a barreira da língua, e portanto ele na altura dava-se muito com o treinador de guarda-redes que veio com o Ankens, porque ele veio com o Jupp Heynckes, já na minha segunda época de sénior. Também só falava alemão, ele alugou uma casa ali no meio do Monsanto, onde vivia sozinho com a esposa, portanto era uma pessoa excepcional, mas muito, muito reservada. Também era novo, vinha se calhar com umas expectativas de poder se calhar chegar e jogar logo, e não aconteceu. Ah, não? Não estava. Era o Bócio que era só que depois o Bócio não se adaptou. O Bócio, muito boa gente, bom guarda-redes, mas também passou ali uma fase difícil, porque ele um dia chega ao treino e se calhar que já não ficava porque o Benfica não tinha pago a transferência, e aquilo acho também emocionalmente mexeu um pouco com ele. Mas não era se calhar o guarda-redes que se calhar o Benfica necessitava para aquela altura, ou a adaptação também não fez para que ele fosse realmente o guarda-redes, porque ele foi contratado para ser o número 1 e acabou por perder o lugar para o Heynckes. Mas isso no futebol acho que cada vez menos tem que pensar. Ninguém é contratado para ser titular, são contratados para treinar e jogar quando o treinador assim o entender, e cada um dar o seu melhor. E o Enk chegou capitão, ainda estavas lá, não? Não. Ou seja, eu tive 97, 98, 99 e 99, 2000 e fui embora. Fui vendido para o Bordeaux. Ou seja, 97, 98 é aquela época onde eu ando Alverca, Benfica, e depois 98, 99 e 99, 2000 faço 2 épocas, uma com o Souness, que acaba depois de ser despedida falta 5 ou 6 jornadas, que é o Shell, que fica nosso treinador, de team manager ou diretor, fica como treinador. O empata 3-3 com o Sporting, não é? Num domingo à tarde. Exatamente. E segura o terceiro lugar, o Sporting fica em quarto. Exatamente. O gol de Brian Dean, eu jogo esse jogo. O gol de Brian Dean. Deles, foi? Que até houve uma grande confusão, sim. Portanto, Brandin, que tal era ele? Muito boa gente, bom jogador, um grande profissional. Brandin e Dean Saunders. Dean Saunders, sim. Eu acho que, como eu acho que também já tive o privilégio de dizer, os ingleses que vieram não eram maus. Tirando se calhar o Steve Arkness ou o Gary Charles, que eram jogadores para aquilo que nós tínhamos cá. Agora o Dean Saunders era bom jogador, o Michael Thomas, para aquilo que realmente o Souness quis para a equipa, era importantíssimo. E o Brian Dean também, portanto, só que foi o estigma dos ingleses, ou seja, dizem que foi o estigma dos ingleses, que a equipa não ganhou pelos ingleses, mas acho que não foi só isso, havia muitas coisas, porque eles eram bons jogadores e eram jogadores profissionalíssimos, e bons homens também. Sim. E tu, e há bocado falei do Van Hooijdonk, tu jogaste com o Van Hooijdonk? Não. Eu também não. Não sei porque é que estou com o Van Hooijdonk. Não, porque jogar Feyenoord e Benfica, mas não, nem num lado nem no outro. Não. Então quem eram os teus avançados? Portanto, Brian Dean, Nuno Gomes, João Pinto, Pringle, Jorge Cadete, e Davi Porfírio era mais extremo, mas pronto, foram os avançados nessa. E o Pringle, como é que ele veio para o Benfica? Pergunto eu, ingenuamente. Sim. Era um jogador para o Benfica? Tu há bocado disseste que o Gary Charles não era, nem o Arkness, não é? Na altura, só que eu acho que depois houve aqui uma altura no futebol português, ou nestes grandes clubes, quando jogavam contra algumas equipas e que havia algum jogador que se evidenciava ou que fazia alguns golos, eles tinham a tendência de os ir buscar. Não sei porquê, o porquê, porque também se passou isso com o PAOK de Salónica, foram contratar o Sabre e o Maqueridis quando nós somos eliminados em penaltis.
Não, passa. O Benfica passa. Ganhamos em penaltis. Sim, a gente ganha lá e aqui eles ganham e depois nós ganhamos em penaltis. É sim, senhor. É o Sabre que faz, já não me lembrava, é verdade. A gente ganha lá 2-1, perdemos aqui 2-1 e ganhamos em penaltis. E portanto, como o Kandaurov, que também a gente jogou com não sei contra quem, foi o Maccabi Tel Aviv, ele também jogava lá e jogou bem. E o Sunas foi buscá-lo, portanto também é muito bom jogador. Kandaurov veio ao mesmo tempo do Poborski, não é? Foram os dois no mercado, sim. Mesmo mercado de janeiro. O Poborski era diferente. Sim. Diferenciado, era um jogador Mesmo? diferenciado, sim, era diferenciado. Veio emprestado do Manchester United, não? Eu acho que ele não veio emprestado, eu acho que ele veio de vez porque havia uma altura, na altura havia uma coisa com o contrato, não era com o contrato, era que se o jogador não jogasse não sei quantos jogos perdia o visto de trabalho, era assim, ou foi uma situação... Pois, a Inglaterra é muito... Era usual isso e acho que foi nesse momento que o Benfica aproveitou. Claro, e ele veio. Era mesmo era muito bom jogador, diferente, boa pessoa, era excepcional ele quando pegava na bola e então, a velocidade. Nos treinos era ele, sim. Às vezes, quer dizer, como eu jogava muitas vezes, jogávamos na mesma equipa porque treinávamos na mesma equipa, mas era uma pessoa excepcional, ou seja, também nos aportou muita coisa da República Checa e nós até brincávamos muito com ele por ele ter eliminado Brincavam Portugal. com ele? Sim. Eu é que brincava connosco, não? Sim, mas nós também com ele, porque dizíamos que ele tinha-se enganado, que a bola tinha ressaltado e que ele fez o gol sem querer ao Vitor Bahia. Mas pronto, são momentos marcantes e para um jovem jogador como eu na altura, ter o privilégio de ter jogado com jogadores de tal envergadura também me fez crescer, fez-me ver que o futebol é um momento bonito. E por falar em Vitor Bahia, o teu único gol pelo Benfica é o Vitor Bahia, não é? O meu único gol pelo Benfica, exatamente, ainda por cima de pé direito, que eu costumo dizer, errar é humano. E um dos melhores gols da minha carreira num Benfica Porto contra um dos melhores guarda-redes da atualidade do mundo, portanto foi uma memória que me ficou e ficará para sempre como ela. E tu exibiste o número da camisola, não é? Sim, sim, foi um bocadinho aquela irreverência da juventude, porque andava ali meio desentendido com quem me tinha lançado com o Sunas na altura, porque eu não sei se já tinha coincidido o fatídico jogo que nós perdemos aqui com o Boa Vista em casa, que nos mete afastados do título. O 0-3. O 0-3, que a equipa estava programada para jogar de uma certa determinada forma. O Vale Azevedo foi falar com o Sunas e houve para algumas confusões e ele alterou a equipa no dia do jogo e eu saí. Saí do 11. E portanto eu acho que foi um bocado. E depois a seguir, quando ele me pôs, aquelas irreverências também de juventude, que muitas vezes é o coração que fala, não a cabeça nem a razão. Mas pronto, foi um momento também de alegria de um jovem quando tinha 19 anos de fazer um gol daqueles e contra quem a quem, portanto acho que foi um misto de muitas emoções. Tu estavas a dizer que o Sunas foi despedido, o Shell assumiu e depois foi o Ancas. Depois vem o Ancas. E o Pancas, e que tal? O Pancas que tinha sido campeão europeu 2 anos antes pelo Real Madrid. Sim. O Pancas foi um treinador também muito importante para mim. Só falava não, eu falava espanhol, inglês e depois começou a falar português, algumas coisas em português, sim. Ele tinha estado no Tenerife, não é? Tenerife. Uma pessoa, e no Bilbao, salvo erro também. Não, no Bilbao, não foi o Bilbao, não sei. É possível, é? Sim. Não sei, mas sim, acho que é. Não tenho a certeza, mas pronto. E foi uma pessoa também que me ajudou muito, apesar de nos primeiros momentos eu não jogar assim tanto como queria. Mas ele justificava, porque a minha vida não era compatível com um profissional de futebol também. Não descansava bem, é verdade. E por isso também serviu. E quando eu me comecei a compreender a mensagem que ele me quis passar, a verdade é que eu, não sei se quanto ao Dinamo Bucareste em casa, Liga Europa, perdemos 1-0, ganhámos 1-0, foi o meu primeiro jogo e fui logo a titular e a partir daí já não... foi derrota cá 1-0 e depois vitória lá 2-0? Foi com gol do Xano, exatamente, foi a gente aqui perde 1-0, que foi acho que até um frango do Enque, de Malgrado Enque, acho que foi um livro assim muito forte, estava uma chefada e foi o meu primeiro jogo, essa época, a titular, ainda não tinha jogado tão pouco, nem tinha sido convocado, e a época estava a iniciar muito bem, que até ele tinha adaptado o Sérgio Nunes a lateral esquerdo na altura, um central que tinha vindo. Mas pronto, foi uma pessoa que também é importante para mim e a realidade foi que me melhoraram até o contrato a meio do ano, mas eu acabei por sair no fim da época. Era? Sim. Porquê? Não, porque eu tinha tido oportunidades o Benfica também não vivia financeiramente muito bem e eu tinha tido a oportunidade no ano anterior de ter saído para condições muito vantajosas, quer para mim, quer para o Benfica. Era para onde? Era para o Celta de Vigo. E Celta de Vigo que tinha sido 7-0. Tu estiveste nessa noite? Sim, tive.
É titular? Ou seja, nessa equipa que nós perdemos 7-0, era a equipa que eu hipoteticamente poderia ter estado. Foi, já percebi. Eu não joguei a titular nesse jogo, entrei, porque nós tínhamos, na altura também foi, acho que foi nas antes perdemos e as coisas não tinham corrido bem, tínhamos perdido e o Mister fez ali umas alterações e eu não joguei esse jogo e entrei e estava 5-0, salvo erro. Ainda fui buscar o 6 e o 7-0 dentro da baliza, como eu costumo dizer. Entrei aos... Como é que foi estar lá no banco e ver aquilo acontecer? Primeiro, acho que nós começámos muito bem, acho que é um resultado enganador e que vai acontecer uma vez na vida. Mas as pessoas também têm que perceber que é aquela equipa que se calhar as pessoas não se lembram, mas o Celta de Vigo tinha uma equipa de Mostovai, Macalalé, Carpin, não. McCarthy, Tuda, McCarthy era suplente. O Gustavo Lopes, o extremo esquerdo argentino magnífico, tinha um central também muito bom brasileiro, tinha o Juan Fran, o Tudor que marcou 2 gols, que era o avançado, tinha o Giovanella, tinha o guarda-redes também era muito conhecido, o lateral direito era o Michel Salgado, portanto não era uma equipa muito... Ou seja, o nome do clube, se calhar com a dimensão da altura do Benfica, não era tão conhecido, mas a nível de jogadores era uma equipa... E como é que vieram? De autocarro, comboio, avião? Não, viemos de autocarro. Foi duro e no dia a seguir foi muito duro porque tivemos vieram a seguir ao jogo. Sim, e tivemos que treinar no estádio principal em que eles abriram uma parte da bancada e nós pronto, fomos apropados, como é lógico, ninguém gosta de perder 7-0, mas há uma coisa que os adeptos muitas vezes também esquecem. Os maiores prejudicados quando não se ganha são os jogadores e os treinadores. Não há nenhum jogador, nenhum treinador que quer perder. Ninguém vai para dentro de campo para perder. Portanto, se há o brio que nos exigem como profissionais, eles também como adeptos têm que perceber. Nós entendemos a frustração, que muitos deles fazem 1000 quilómetros, que estão, seja a chover ou fazer sol, sem dúvida, mas nós também estamos. O jogador de futebol, eu falo como jogador de futebol profissional. O jogador de futebol profissional é o que mais sofre dentro do campo para querer vencer. É o que mais sofre com a chuva, com o calor, com o frio, com as lesões, com noites mal dormidas, com problemas familiares muitas vezes que nos impedem de descansar, mas nós temos que ir para dentro de campo e dar o nosso melhor. Portanto... aconteceu uma noite fatídica para todos, mas faz parte de levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Mas tu lembras-te do que é que sentiste a seguir ao jogo, o balneário, o autocarro? Sim, ao intervalo. São coisas que se esquecem? Não se esquecem. Nunca vai esquecer. Não pode esquecer tanto o bom como o mau, mas principalmente o mau. E perderes um jogo deste como nós perdemos, acho que ficou para sempre marcado. Estavas a dizer no balneário? Sim, quando entramos estávamos todos desanimados, olhámos uns para os outros como é que isto aconteceu, porque a gente nos primeiros salvo erro, os primeiros 15, 20 minutos entrámos muito bem, acho que até temos a possibilidade de fazer golo, depois há um penalti cometido por nós infantilmente e que aí o Celta ganhou uma dimensão e uma força para ir para a cavalgada dos 7-0, mas por isso depois aquilo é tudo muito rápido, acontece tudo muito ao mesmo tempo e é difícil de controlar. Ok. Pô. Tu uma vez reencontraste o Celta de Vigo, não? No Bordeaux? Não, pois nunca mais. Não. Mas tu estavas a dizer que tiveste uma oferta de Celta de Vigo, não altura, deu certo? Sim, e a do Bordeaux era mais generosa ou apareceu numa altura diferente? Apareceu numa altura diferente também e depois chegou uma altura que eu também disse, não me reconhecem aqui. O ano passado as condições eram muito boas, estas não são tão boas, mas são muito boas. Portanto, está se calhar na altura também de emigrar, de fazer o caminho de futebolista profissional fora do Benfica. E foste o primeiro português a chegar a Bordeaux. O Pauleta chegou o Pauleta chegou um mês depois. Eu dia 16 de junho, o Pauleta chega dia 1 de setembro. E primeiro jogo, 5-0 em Nantes. 5-0 Nantes, 3 gols. E tu? E eu estava no banco nesse jogo. Estava no banco, sim. Eu nesse primeiro ano fiz 25 jogos, mas muitos suplente utilizado. E no ano a seguir é que ganhei o lugar. Também o jogador que lá estava era Jérôme Bonicel, que ainda somos muito amigos, claro, sim. Que era da seleção francesa. Ele foi para o Glasgow Rangers e eu fiquei ali e fiz 115 ou 130 jogos em 4 anos. E jogar com o Pauleta como é que era? Era de olhos fechados? O Pauleta era de olhos fechados. O Pauleta é uma pessoa, para já, eu sou suspeito porque além de termos jogado juntos, somos muito amigos. Como eu costumo dizer, ele é meu padrinho. Ganhámos uma amizade enormíssima como irmãos até hoje. E pronto, o Pauleta é uma pessoa que fez em França aquilo que se calhar muitos poucos vão conseguir fazer. O Pauleta tem 2 anos consecutivos, eu agora porque não sigo honestamente, mas até à época, na altura, com Dugarry, Zidane,
Lizarazu, que jogadores que passaram em França, nunca ninguém tinha Henry, nunca ninguém o tinha conseguido, e o Pauleta em 2 anos consecutivos conseguiu ser o melhor marcador e o melhor jogador do campeonato francês elegido por toda a gente. Portanto, é um marco que os prémios eram entregues todos os anos em Paris. E nós, quando fomos à segunda vez, ele não acreditava, e eu disse: tu não acreditas, mas eu se calhar sou o único maluco que acredito que vais ser tu. E tu vais bater esse recorde de ser o único jogador, se calhar, que consegue ganhar 2 anos consecutivos o melhor jogador e o melhor marcador, e conseguiu. E o Pauleta, tudo aquilo que conseguiu, merecia, porque o que ele trabalhava, o que ele treinava, o que ele fazia, portanto, aquilo não era obra do acaso, era realmente do trabalho que ele fazia semanalmente. E tu jogaste antes com o Nuno Gomes e João Pinto, também era assim, a relação com a baliza também era intuitiva, ou o Pauleta era diferente porque sim? Não, é claro que sim, são jogadores diferentes, mas o Pauleta tinha aquele faro de golo. O Pauleta havia um dia por semana que pegava em mim de um lado e outro do lado direito, e um guarda-redes, e nós ficámos ali 15, 20 minutos só a cruzar bolas no chão, no ar, como ele pedia, só para ele finalizar. Portanto, as coisas depois acabavam por no jogo acontecer da mesma forma. Yeah. Portanto, agora João Pinto era um jogador também de enormíssima qualidade, dos melhores jogadores portugueses, os melhores jogadores do mundo. Claro. O Nuno Gomes, são jogadores de características diferentes, apesar de jogar numa posição semelhante, mas são jogadores de características completamente diferentes. Tu nunca foste pré-convocado para a Seleção A? Não, eu fiz todas as camadas. Isso é uma mágoa que eu tenho. Se calhar posso dizer que fiz uma carreira excepcional. Se aos 16 anos dissessem que eu ia fazer esta carreira, eu não acreditava. Sem dúvida que fiz uma carreira excelente, mesmo acabando muito cedo. A única mágoa que eu tenho foi essa de não me terem dado a oportunidade de chegar à Seleção A. Fui pré-convocado para o Europeu de 2004, pré-convocado para o Mundial de 2006. Não sabia. E ainda guardo... Sim, ainda guardo as pré-convocatórias, a convocatória. Mas a Euro 2004 eu pensei que dificilmente iria. A 2006 na Alemanha, acho que devido àquilo que eu tinha feito 4 anos de Bordeaux e 2 anos e ano e meio de Feyenoord, acho que merecia ter sido nos selecionáveis. E ainda por cima, quando levaram um jogador na altura adaptado que fazia central e lateral, portanto aí... E ainda me lembro que foi uma das mágoas, porque estava a ver a convocatória em direto e honestamente, se me disserem de 0 a 100 quanto é que tu acreditavas que pudesse estar, eu dizia 80, 85. E quando dizem os jogadores da parte da defesa, foi uma decepção grande. Chorei na altura, como é lógico, porque senti, se não consigo agora, dificilmente o conseguirei. Pronto, e a vida depois continua e nós continuamos a trabalhar, como é lógico. E quem era esse central lateral? Não vou dizer não. Mas uma vez chegaste à fala com o Scolari? Não, havia na altura os adjuntos que sei que iam ver jogos, iam perguntando coisas sobre mim. Era o Mortosa, sim, que iam ver muitos jogos. E também sei que na altura eu já estava no Saint-Étienne e jogava com o Postiga. E eles muitas das vezes perguntavam coisas ao Postiga, perguntavam ao Pauleta, portanto, e eles, como é lógico que são meus amigos, iam-me dizendo, e aí talvez criei essa expectativa. Sim, claro. Cresceu a expectativa de se estão a perguntar é porque se calhar as coisas podem andar para a frente. Sim. E para trás jogaste sempre? Sub-20, sub-21? Eu não fiz seleção de Lisboa, porque tem outro paradoxo também, nunca fiz seleções distritais e apareço diretamente na Seleção Nacional de Sub-16, fiz Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Seleção B. E o primeiro selecionador quem foi? O meu Rui Caçador. Professor Rui Caçador. E jogaste algum torneio de Toulon? Dois torneios de Toulon. Dois torneios de Toulon. Ganhaste? Um perdemos na final e outros perdemos nos terceiros e quartos, sempre com a França, porque essa equipa francesa da minha geração era muito forte. Quem é que tinha? O ataque era o Anelka, o Trezeguet e o Thierry Henry. O guarda-redes era o Landreau. Do Nantes, não é? Do Nantes. O lateral direito era o que jogou no Bayern Munique também. Sagnol. O lateral esquerdo era o Domi, do Paris Saint-Germain. Sim. Havia o Michael Silvestre também do City, o escardino. O Kodjo Afanou, que até por acaso jogou comigo no Bordeaux. Também havia um muito bom do Paris Saint-Germain, assim, de trancinhas do meio campo. Eu não me lembro do nome dele. O Christian Val, que jogou no... Portanto, isso era uma seleção muito forte. E na altura, no Sub-16, nós já perdemos no Europeu com eles, em que alguns deles, o Landreau já jogava na equipa principal do Nantes com 16 anos. Quando nós vamos ao torneio de Toulon, todos eles eram titulares
das suas equipas. E nós tínhamos o Boa Morte, que daí vai para o Lourinhanense, do Lourinhanense vai para o Arsenal, era jogador do Sporting, mas era da equipa satélite, que era o Edgar, portanto tínhamos uma boa seleção. E jogaste europeus ou mundiais? Não? Joguei europeu de sub-16, joguei europeu de sub-18, ao sub-19, mundial ficámos porque nós no apuramento do sub-19 dava o apuramento para o mundial de sub-20, ficámos eliminados com a França, e que também nos Jogos Olímpicos também não passámos porque não fomos ao mundial. Portanto, nós éramos do projeto Olímpico de 2000 e que não conseguimos o apuramento. E que selecionadores apanhaste até a equipa B? Rui Caçador? Nós apanhámos sempre o Rui Caçador e depois apanhamos no Sub-21 que era o professor José Ferreira. Okay. Porque acho que ainda é assim, quando um treinador pega numa geração do Sub-15 vai até ao Sub-20 e no Sub-21 é que é sempre o mesmo selecionador. Portanto, eu apanhei sempre o professor Rui Caçador até ao Sub-21, onde foi o Mister José Ferreira. Pois, tu estavas a falar, eu sabia que havia mais um clube célebre da tua carreira, Saint-Étienne. Sim. Pô, grande clube, não é? Fui um privilegiado. Quer dizer, é dos anos 70, mas é daquelas equipas que está em França, deve ser uma referência, não? Sim, mesmo a segunda, este ano não, mas já esteve na segunda divisão. Já teve, sim. E este teve os problemas também sempre cheio, é um estádio sempre cheio. O ano passado não foi Saint-Étienne-Bordeaux na segunda divisão? Exatamente, sim senhor, é verdade. Ou então há 2 anos. Foi o ano passado. Portanto, eu também tive esse privilégio, porque foi na altura que o segundo ano de Feyenoord, estava ali 6 meses, que o treinador era o Erwin Koeman e não estava a jogar com a regularidade que eu queria, porque como tinha sido contratado para o Gullit, quando o Gullit é despedido, o Erwin Koeman, quando pega na equipa, todos os jogadores que eram Gullit, a vida não foi facilitada, muitos eles saíram e eu acabei por sair em janeiro e vim para o Saint-Étienne porque tinha sido o meu treinador no Bordeaux durante 4 anos. Eli Bope. E que me disse: Bruno, podias vir para aqui, se não estás com estas dificuldades, eu tenho muitos jogadores que em janeiro vão para a Taça da África, para as suas seleções, e eu tenho uma equipa muito jovem, tu podias vir para aqui, tu conheces a liga, tu falas bem a língua, e vinhas aqui e davas uma ajuda, e a verdade é que fui, joguei 6 meses em Saint-Étienne, com o Postiga, com o Bafeté Gomis, com o Camara. Tínhamos uma equipa piqueona, tínhamos uma equipa também muito, muito simpática. E voltaste a Bordeaux com o Saint-Étienne? E joguei em Bordeaux pelo Saint-Étienne, sim. Foi difícil, até estava um bocadito lesionado, mas era aquele jogo que eu tinha que jogar. Claro. Foste bem recebido? Muito bem recebido, e ainda hoje. Bordeaux é, como eu costumo dizer, Bordeaux para mim é guarda de pessoas até hoje, grandes amigos, e muitos deles quando vêm a Portugal tento estar com eles, porque eu era muito jovem, e foi lá que eu comecei a minha vida a sério, digamos assim, comecei uma vida diferente, a criar aquilo que também sou hoje. Foi um dos pilares de aprendizagem da minha vida, foi ter ido para Bordeaux também. E Saint-Étienne, o Postiga já lá estava? Já lá estava. E por acaso engraçado que o Postiga tinha chegado, eu cheguei fim de janeiro, ele tinha chegado em fim de dezembro, e ao fim de uma semana eu já conhecia melhor a cidade que ele até se ria, que depois teve lá uns amigos, eu ia-me dizer, não, vamos por aqui, ou seja, pronto, porque eu já conhecia a cultura, já sabia ler os mapas, portanto foi uma grande... Ou seja, acho que a minha carreira também serviu... Não estudei, a verdade é que não estudei como deveria ter estudado, mas a minha carreira permitiu-me ter um estudo diferente. Foi a realidade da vida, os obstáculos da vida, e aprendi muito. Os países onde eu tive a felicidade de jogar, as culturas que eu tive o privilégio de conhecer, e as pessoas também fizeram de mim a pessoa que sou hoje. Portanto, ainda fui à Rússia, cultura... Joguei a minha carreira e eu acabo na Rússia. E perguntar por isso, porque é que acabaste cedo? Ou seja, eu acabei na Rússia, porque eu depois de Saint-Étienne é na altura do Mundial, e aí eu vou um bocado abaixo, começam a chegar algumas propostas, eu começo a rejeitar. Tinha 26 anos, e é quando aparece o Benfica, contrata o Miguelito Nacional, e o empresário na altura ligou-me para que a Caixa do Nacional não está aqui a aparecer se calhar aquilo que tu queres, e disse para fora não quero, e eu aceitei ir para o Nacional. Não chego em condições físicas ao Nacional, foi ali uma adaptação difícil. Eu que joguei mais ou menos, não joguei o que deveria ter jogado, e o investimento que o clube também fez em mim, sendo honesto, também acho que foi um investimento grande para aquilo que eu trazia ou trouxe, seguramente também não estava bem, devido àquilo que tinha passado, e pronto, e passado 1 ano e meio decidi migrar para a Rússia, apareceu-me um contrato muito bom, treinado pelo Sergei Yuran. Foi, sério?
É que tinha uma equipa acabado de subir à primeira divisão e então eu Como é que abracei chamava esse a projeto. equipa? Chinik Yaroslav. O Chinik, ok. E eu abracei esse projeto, também foi interessante, pronto, e tive lá 1 ano e meio, depois ele também acabou por ser despedido, a gente teste de visão e eu passado 1 ano e meio vim à procura de um projeto desportivo e financeiro que valesse a pena, porque já tinha ido sozinho e tinha deixado cá a família, e então decidi, como não apareceu nada financeiramente nem desportivamente interessante, decidi pôr um ponto final na minha carreira. Tinhas quantos anos? 31. Só? Sim, mas não é cansado, já estava-me a preparar para a vida, já não me fascinava. Eu acho que se mais tarde, ainda hoje, se calhar aquela quebra de não ter ido ao Mundial mexeu muito comigo, com 26 anos. Para a minha carreira, a partir daí, andava, mas não andava. E eu acho que isso emocionalmente mexeu comigo, eu não me soube reerguer, talvez, e as coisas... E então... Aos 31 anos decidi, também sabia que queria trabalhar, sabia que queria fazer outra coisa, Claro. então decidi pôr um ponto final na carreira. Tu já conhecias o Juran pessoalmente? Não. Não, só Conheceste tinha aí? conhecido de ter jogado, Claro, de ele ter jogado exatamente. cá, só como jogador, como pessoa não, mas como ele era muito amigo e tinha sido representado pelo mesmo agente que eu, portanto as coisas facilitaram. O Paulo Barbosa? Paulo Barbosa. E ficámos amigos. E porreiro? Gostei de trabalhar com ele, Sim. uma pessoa completamente diferente de ser treinador do que foi aqui como jogador. Sim, Quantas imagino. vezes ele até brincava comigo, tu não digas o que é que eu fui lá jogador porque eu agora sou treinador, porque era rígido, era muito duro mesmo connosco, porque ele lá sabe porquê, Claro, ele bem sabe aquilo que é fazia. verdade, é verdade. e portanto, pronto, é como eu costumo dizer, acho que foi um modo de vida diferente também. E havia mais estrangeiros nessa equipa? Do Chinik? Sim, havia o Ricardo Silva, o capitão do Boa Vista, que fomos ok, os dois, Espetáculo. havia um sérvio, havia um polaco, havia um africano da Costa do Marfim e mais ninguém, era isso. E havia um búlgaro também, Ok. E a cidade respirava futebol? Ou... Sim, mas aquilo, culturalmente aquilo é muito diferente, não é? Portanto, os grandes clubes dominam, Claro. são pessoas sofridas, pessoas com vários problemas socioculturais que aquele país tem, mas são pessoas felizes. Eu adorei viver na Rússia, ou seja, como eu costumo dizer, tudo onde eu passei, eu quis me adaptar à cultura deles, quis conhecer realmente o que era viver naquelas cidades e talvez por isso é que hoje em dia qualquer clube que se fale do Bruno Bastos, onde o Bruno Bastos chegou, é sempre bem recordado, é sempre bem falado por isso, porque acho que eu quis, ao contrário do que muita gente, quando nós mudamos nos países, eu acho que tem que ser assim, nós é que nos temos que adaptar a eles, não eles a nós. Ou nós queremos viver em Bordeaux como eu vivi em Lisboa, ou viver em Santa Tatiana como eu vivi em Bordeaux, não, acho que cada país e cada sítio tem a sua cultura, a sua maneira de estar e viver, e acho que aquilo que eu fui fazendo foi um pouco isso, adaptando-me a cada momento e cada espaço onde eu vivi. Ok, muito bem. Olha. Obrigado, Bruno, por Obrigado. este momento, muito bom. Obrigado. Grandes histórias, senhoras e senhores. Bruno Basto, com os cuidados técnicos de Beatriz Gracia, Lara Castro. Muito obrigado, já sabe. rr.pt, YouTube, Spotify. Até para a semana. Jogo de palavra. Muito obrigado.